Delegações de 195 países se reuniram para discutir o futuro do planeta. A COP30, 30ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, foi realizada pela primeira vez na Amazônia, em Belém do Pará. Ao longo de 13 dias, temas como a transição energética justa e o financiamento para a adaptação às mudanças do clima foram o centro dos debates. As repercussões da COP30 estão na pauta do Sala de Convidados, que começa agora. É incontornável o debate sobre a redução das emissões de CO2, tanto quanto importante o debate do desmatamento. Tudo que nós coletamos dentro da nossa comunidade, a gente não destrói nada, apenas a gente cuida. Daqui que vai a água para nossas torneiras, recebe água tratada que nem essa daqui, água mineral. Isso vai dando certo aqui, a gente possa replicar para as propriedades. As populações das florestas, em termos gerais, elas precisam ser ouvidas porque elas são parte das soluções necessárias para o enfrentamento das emergências climáticas nos seus territórios. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre as repercussões da COP30, Paulo Gadelha, coordenador da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Também comigo aqui no estúdio, Letícia Tura, diretora executiva da FASE Solidariedade e Educação. E participando da conversa remotamente, Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não vai deixar de participar. Doutor Gadelha, Letícia, doutor Maluf, que prazer estar com vocês três para essa conversa, a gente poder repercutir um pouquinho o que aconteceu lá na COP30. Vocês três estiveram presentes nesse evento. E aí, queria começar com você, secretário, com uma avaliação tua do principal legado que o Ministério do Meio Ambiente consegue perceber dessa COP30. Olá, Yasmin. Olá a todos. É um prazer. Queria agradecer em nome do MMA, Ministério do Meio Ambiente, o convite. Bem, eu acho que nós tivemos importantes entregas, e algumas que são legados de mais longo prazo, que já estavam dentro do mandato de negociação e outras que nem na agenda de negociação estavam, Nós tivemos a aprovação de 29 relatórios, Então, se pensar em especial aquilo que estava mandatado pela Convenção, que era a aprovação dos indicadores globais de adaptação, entrega do plano de trabalho Emirados Árabes, Belém, eu acho que a aprovação unânime desses 59 indicadores globais de adaptação foi muito importante. Esses indicadores vão subsidiar muito os próximos ciclos do Global Stocktake, os Planos Nacionais de Adaptação, as NDCs. Também foram 122 países entregando NDCs. A gente estava numa trajetória... Desculpa te interromper, secretário, perdão te interromper. O que são as NDCs, só para quem está em casa acompanhando a gente poder entender a importância delas? Claro, no clima a gente tem todas essas siglas, que a gente acha que é... Mas as NDCs são aqueles compromissos que os países têm dentro do Acordo de Paris para fazer a redução das suas emissões. A gente tinha uma trajetória ali de aumento de quase 4 graus de temperatura até 2100, e já com as NDCs mais atuais, e algumas projeções, a gente conseguiu reduzir isso para 2,6, 2,4, mas ainda longe da nossa meta, de 1,5, que inclusive foram linguagens aprovadas aqui que foram bastante importantes. Então, além do tema da adaptação, com a aprovação desses indicadores, fundos e outras ações que a gente pode discutir mais para frente, também a gente resolveu um problema que ficou deixado da última COP, da 29 de Baku, que foi relacionado ao roadmap de financiamento. Quer dizer, quem paga essa conta para a adaptação dos países, em especial os países menores, são mais vulneráveis. Lá em Baku tinha sido, no Azerbaijão, acordado só o valor de 300 bilhões, sem a fonte muito clara, mas os relatórios mostravam que a gente precisava de 1,3 trilhões. Então, foi muito importante que a gente tenha conseguido, pela primeira vez, esse valor de 1,3, apesar de não ter ali mandatório quem vai pagar como, mas
e tem expandido o prazo até 2035, mas pelo menos temos agora esse compromisso dos países desenvolvidos, né, de fazer isso. E de alguma maneira, para nós do MMA, assim, um dos grandes legados foi, né, por ser a COP da implementação, né, o plano de ação que foi lançado em todas as áreas do Global Stocktake, que é aquele balanço que foi feito da COP, em especial ser a COP do povo, né? A gente teve uma marcha climática em Belém que foi incrível, né? Tivemos uma participação massiva da população da sociedade civil, 900 integrantes, né, de povos indígenas participando da Zona Azul, a primeira vez que se menciona, né, e tem ali afrodescendentes, povos, comunidades tradicionais, os povos indígenas dentro dos textos aprovados, o texto de transição justa, o plano de gênero, né, com orçamentos, com ações muito claras de como ser feito. Então as pessoas entraram no radar, né, as cidades, os governos subnacionais tiveram a sua primeira grande COP de participação. Para a gente fica esse legado, como, por exemplo, a aprovação do TFFF, né, o Fundo Global das Florestas Tropicais para Sempre, quase 7 bi já de financiamento, o endosso de mais de 60 países, entre outras entregas que a gente vai poder discutir aí durante o dia. Doutor Gadelha, te deixando à vontade também para fazer comentários sobre esses legados, qual é o espaço para a saúde coletiva, em que medida até a COP, de certa forma, é um grande debate sobre a saúde coletiva global, né? Primeiro um comentário sobre o que o Adalberto falou, sem dúvida grandes avanços nas linhas do movimento social e das decisões que foram possíveis de serem trazidas, mas ao mesmo tempo depende muito da expectativa do ponto de partida, né? Quando a gente vê o que está colocado nos preâmbulos, né, do documento Mutirão, que se refere ao Acordo de Paris, quais são as percepções, a gente sabe que está muito, muito aquém do que seria uma expectativa de cumprir. Mas isso aí tem que ser relativizado pelo quadro político que a gente está vivendo. Um debate e um enfraquecimento enorme do multilateralismo. Globalmente, né? Um processo de negacionismo, né? Na verdade, formas diretas e agressivas de tentar reduzir esse processo, né? Agora, a saúde, ela vem num crescendo de participação dentro das COPs, né? Eram dois mundos quase à parte, né? A partir de Glasgow e depois Dubai, e agora nessa COP, nós tivemos um protagonismo muito relevante da saúde. Dia da Saúde, quando o Adalberto se refere aos indicadores, a saúde entrou com indicadores importantes nesse processo, né? Nós tivemos também todo o processo de adaptação, recursos novos, né? 300 milhões que vieram de iniciativas e agências para o processo de adaptação. E mais do que isso, quer dizer, aquilo que você falou, a conexão entre clima e saúde é simbiótica. E esses momentos que a gente reafirmou, tanto em Dubai como em Baku, que a crise do clima é uma crise sanitária, né? E a outra é que, para trazer o sentido de emergência da questão climática, a saúde tem um papel fundamental, porque a vida das pessoas, das populações, começa a ser atingida e identificada como a necessidade de superar esse problema. E aí, Letícia, interessante a gente trazer a vida das populações, porque justamente como o doutor Gadelha está trazendo, são as vulneráveis, principalmente, são as primeiras a serem atingidas por questões climáticas. Você participa da COP desde 2009, queria que você trouxesse um pouco da avaliação da evolução da presença dos movimentos sociais, sobretudo na cúpula dos povos, mas não somente, né? Como o secretário falou, também estão começando cada vez mais a serem inseridos na programação oficial, formal, né, das zonas da COP30. Uhum. Então, eu achei que, assim, eu vejo dois grandes diferenciais nessa COP, né, que a gente teve no Brasil e na Amazônia. De fato, uma delas foi a participação, e mais do que a participação, a mobilização social e a diversidade de movimentos que se envolveram nesse processo. Do campo, das cidades, das florestas, né, das diferentes biomas brasileiros, de diferentes países, né, e todos articulados em torno da Cúpula dos Povos, que foi uma construção de 2 anos e meio, né, a mobilização indígena, dos extrativistas. Então, foi assim uma
intensa mobilização social que se fez repercutir por dentro da COP. E foi assim, a gente teve envolvido 25 mil pessoas inscritas na Cúpula dos Povos. Essa marcha, né, foi uma marcha que envolveu mais de 70 mil pessoas também, né? Enfim. Então, de fato, foi... E dentro da própria COP, né, na cidade, a quantidade de discussões que os movimentos sociais, ONGs, redes, fóruns trouxeram. Mas eu queria destacar também mais um elemento, que esse foi absolutamente diferencial, que tem a ver com a questão da saúde e tem a ver muito com a relação também, que não só a FASE, mas a ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia, tem com a Fiocruz, que é a questão da alimentação saudável. Eu acho que esse foi, de fato, um divisor de águas. E está totalmente atrelado à questão climática, né? Porque o uso de agrotóxicos e tudo que isso envolve, né? Não, completamente. Quer dizer, o principal emissor de gases de efeito estufa no Brasil é a agricultura, a mudança de uso da terra, quer dizer, é o sistema alimentar, né? Então, isso foi um diferencial e foi um diferencial consciente, né? A gente quis mostrar que é possível alimentar a população de uma outra forma. Então, na Cúpula dos Povos, eu posso aprofundar depois um pouco mais, a gente constituiu um GT de sistemas alimentares saudáveis, onde a gente pensou da produção até o descarte, né? E dentro da própria COP, pela primeira vez, você teve uma alimentação completamente orgânica, que foi da Central do Cerrado, você tinha lá a fila do Sócio Bio, onde você, por R$40, você comia um self-service, com uma alimentação saudável, completamente diversificada, com uma opção vegana, com sobremesa e um suco. Isso nunca eu vi numa COP. Né? Então, acho que isso também mostra o crescimento dos movimentos sociais na área da alimentação saudável, da agroecologia, da saúde pública, né? Da saúde coletiva. Eu acho que isso foi um momento bastante importante. Né? Até porque o meio ambiente está sendo degradado muito em função da produção de commodities, né? Que a gente não pode nem considerar comida. Exatamente. Como não podia deixar de ser, a Fiocruz marcou presença na Conferência sobre a Mudança do Clima. Delegações de 195 países se reuniram para discutir o futuro do planeta. A COP30, Conferência das Partes, realizada pela primeira vez no Pará, na Amazônia, ampliou o papel do Brasil nas negociações climáticas. Ao longo de 13 dias, temas como a transição energética justa e o financiamento para a adaptação às mudanças do clima dominaram as discussões. Nessa edição da COP, o Brasil colocou a saúde no centro do debate. E a Fiocruz teve participação ativa no apontamento de diretrizes para o enfrentamento das mudanças do clima. Em uma carta aberta, a instituição publicou que a crise climática é, antes de tudo, uma crise de saúde. Entre as demandas, dar centralidade à saúde e suas determinações socioambientais nas políticas climáticas, fortalecer a resiliência dos sistemas de saúde, promover justiça climática e socioambiental, garantir o financiamento climático para a saúde e valorizar os biomas como patrimônio da saúde e da vida. Eu conversei com o pesquisador da Fiocruz, Alexandre Pessoa, que esteve na COP representando a instituição. Qual foi o papel da Fiocruz na COP30 e de que forma a instituição contribuiu para trazer a saúde para o centro do debate? O desdobramento dessa atuação enquanto processo longo que se deu, com a participação de diversos pesquisadores e de diversas mesas em todas as áreas da COP, na Zona Azul, na Zona Verde e também na Cúpula dos Povos, tinha exatamente esse intuito, no sentido de fortalecimento, inclusive do Sistema Único de Saúde, considerando estratégico para as medidas adaptativas. Alexandre destaca que esta foi a edição da COP com maior participação dos movimentos sociais, algo fundamental nos diálogos sobre saúde e justiça socioambiental. Os movimentos sociais foram para a COP30 não a passeio. Muitos deles já sofrem os impactos de grandes empreendimentos que são agudizados
pela emergência climática. Então, os movimentos não somente dos indígenas, das populações camponesas, as populações das florestas em termos gerais, as populações das águas, das favelas tiveram um papel de destaque no sentido de que elas precisam ser ouvidas porque elas são parte das soluções necessárias para o enfrentamento das emergências climáticas nos seus territórios. Sobre os resultados da COP30, entre algumas decisões do chamado Pacote de Belém estão a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, para apoiar nações que protegem áreas verdes, o compromisso de triplicar o financiamento para adaptação às mudanças climáticas até 2035, uma forma de apoiar populações mais vulneráveis, a criação do Mecanismo de Belém para a Transição Global Justa, um instrumento para apoiar países na transição energética, e a criação de um acelerador global de implementação, para ajudar países na execução das metas climáticas. Como anfitrião da COP30, o Brasil propôs um mapa do caminho para frear o uso de combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão, responsáveis por 75% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Mas a iniciativa não foi incluída no relatório final. Eu perguntei ao Alexandre como ele avalia o resultado da COP30. Houve uma grande decepção da COP não incluir dentro das suas resoluções, por exemplo, o mapa das rotas para a redução do combustível fóssil e também para a extinção, eliminação do desmatamento, que nós chamamos de desmatamento zero. Esses pontos não foram nem citados e houve um esforço do Brasil, por meio desse mapa, para tentar abrir a possibilidade. Agora, nós sabemos que não é só os países negacionistas que não estiveram na COP, mas os países que lá estiveram e que têm uma influência muito grande do capital fóssil, a exemplo da Arábia Saudita, que obstruiu essa possibilidade porque a sua deliberação é por consenso. Ele destaca que houve crítica de mais de 80 países com o protagonismo da Colômbia em relação à carta final e que há um cenário favorável para um novo encontro em 2026 para a retomada desse debate. É incontornável o debate sobre a redução das emissões de CO2 e tanto quanto importante o debate do desmatamento. Isso que nós temos o coração do mundo na Amazônia, é fundamental esse acordo latino-americano, mas esse encontro não se dará somente com os países latino-americanos, será aberto a todos os países que querem avançar com essa pauta que tem relação direta com a saúde pública. Como o senhor disse, né, doutor Gadelha, tem uma relação direta com a saúde pública. Letícia, retomando aqui o finalzinho da sua fala, como é que ficou pautada a questão da soberania alimentar? E quando eu falo de soberania alimentar, muito mais do que a questão simplesmente de se ter alimento, mas de se respeitar ali a necessidade de uma região, de uma micro-região na sua própria produção de alimentos. Como é que você sentiu esse debate, commodities versus soberania alimentar? Então, é assim, eu acho que essa tem sido uma pauta que tem sido colocada muito mais pela sociedade civil, né? O tema de agricultura nas negociações, ele não é um tema forte, vamos dizer, no trilho oficial, né? Você tem um grupo de trabalho que vem discutindo o tema, que discute sobre agricultura e segurança alimentar. Esse ano mesmo teve pouco, assim, em termos da negociação oficial, mas a sociedade civil, as organizações, redes, fóruns, enfim, têm pautado com força. Então, a gente tem pavilhões, por exemplo, que são voltados para o tema, né? Seja do ponto de vista do agronegócio, seja do ponto de vista da agroecologia, né? Vamos dizer, a cadeia global, né, de commodities agrícolas, ela tem uma relação direta
no Brasil, em países mega diversos, com as nossas emissões, né? Quer dizer, nem é até muito mais do que os combustíveis fósseis, porque se a gente pensa em termos de sistemas alimentares, em termos do transporte, né, da alimentação, ela está incluída. Então, quando a gente está falando de agricultura como emissora, a gente está falando de um determinado modelo de agricultura, né? A gente não está falando de toda a agricultura, né? Então, por isso que eu quis colocar, quando eu estou falando de alimentos saudáveis, eu estou falando de uma outra agricultura que é baseada na agroecologia, na diversidade, nos direitos territoriais, né? E a gente quis, antes de tudo, esse ano, demonstrar isso de forma concreta, executando, né? Seja na Cúpula dos Povos, seja na COP30. Pode falar. Não, é porque eu acho que sempre tem que lembrar que a COP ela tem o seu mandato. Isso. E ela é o que a gente chama um ponto de passagem obrigatório, era fundamental. Mas o processo de enfrentamento da questão climática, ele é permanente, antes da COP, durante a COP, pós-COP, né? E o fato da COP, por razões pragmáticas e corretas, né, o seu mandato ter sido um processo de adaptação e implementação, muitas vezes retirou da atenção os processos mais gerais de mitigação, os processos mais gerais, como o Guterres já tinha alertado desde muito tempo, de que não faz sentido trabalhar a questão do clima sem associar ao tema do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, onde todas essas questões da segurança alimentar, da questão de gênero, né, elas estão presentes. Então, o que acontece, né, é que esse mandato foi expandido pela presença dos movimentos sociais, intensamente, e também pela configuração de associações de estados e programas para tentar suprir essas lacunas, né? O próprio mapa do caminho, né, do ponto de vista, ele certamente seria muito difícil ser implementado. O Adalberto pode falar com muito mais pertinência. Ainda né? é uma utopia, mas a gente precisa mirar nela. E né? ele não estava no mandato, né? Quer dizer, ele foi uma tentativa do Brasil de trazer. Mas aí o Adalberto tem um domínio maior, talvez, desse tema. Te deixo à vontade para fazer esse comentário, secretário. Estou te puxando, hein? Até imagino o desafio do Ministério do Meio Ambiente diante de uma série de legislações que vêm sendo aprovadas nos últimos anos, que estão nas últimas décadas, né? Que vão retirando a possibilidade realmente de impedir o crescimento de determinadas atividades, né? Que vão degradando o meio ambiente, né? Eu estou sem o seu áudio. Com certeza, né? Eu acho que criou-se uma expectativa muito grande em relação a essa possibilidade de ter um mapa do caminho para uma transição justa, ordenada dos combustíveis fósseis. Mas, como o professor lembrou, não estava no mandato da negociação, né? O presidente Lula trouxe isso nos seus discursos de abertura, a ministra Marina liderou esse processo, tivemos ali a construção de uma aliança incrível, 83 países, né? Eu lembro aquela reunião ministerial que foi feita da aliança além do petróleo e gás, né? O ministro do Meio Ambiente, o ministro da Economia alemã, dizendo que participou de 26 de 30 COPs e nunca tinha estado numa reunião tão legal para realmente impactar o futuro do planeta. E se construiu já, né, uma ideia de como seria esse caminho, quem vai financiar, para quais países tem que ter um tipo de atenção especial, quais são as ações prioritárias. Então, por mais que a gente não tenha um texto oficial, uma menção oficial nos textos, né, em especial do mutirão, sobre o mapa do caminho, criou-se um movimento e a presidência da COP assumiu o compromisso de fazer esse plano para apresentar até a próxima COP. Então, o nosso objetivo, desde o início, quando a gente trouxe, né, aqui pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente vem construindo esse plano para o Brasil, né, nesse momento, de como seria esse mapa do caminho dessa transição, pensando no impacto dos royalties nas prefeituras, a melhoria e ganhos para a saúde pública, quer dizer, uma abordagem maior. A nossa meta era que a presidência da COP tivesse uma decisão de criar um debate sobre o tema. Só que durante a COP isso ganhou uma dimensão, né? Durante alguns dias esse era o único tema, nos corredores só se ouvia falar disso. Lembrando que lá em Dubai, quando a gente aprovou o Global Stock Take, né, o balanço global, que entrou essa menção pela primeira vez, depois de, né, quase 30 anos de debate da COP,
o tema combustível fóssil, era um contexto geopolítico diferente, né? Os Estados Unidos pressionavam a Arábia, os países árabes, né, para ter metas mais ambiciosas, então aceitou-se o texto. Hoje não. Hoje a Arábia Saudita, Estados Unidos, as grandes potências não querem mais discutir isso. Então, só de ter trazido o tema, ter tantos países discutindo, e a gente ter agora um caminho, né, de um grupo liderado pela presidência da COP, junto com a ciência, né, e outras agências internacionais, para construir esse mapa, para mim já é um ganho muito importante. A gente lançou, no caso do Brasil, as diretrizes nacionais de descarbonização do transporte, tivemos anúncios de fundos internacionais, várias outras ações relacionadas a isso. Então, a agenda de ação de como fazer para triplicar as renováveis, como fazer para duplicar a eficiência energética e como fazer essa transição, pelo menos agora está na agenda de todos, né? A gente tem textos, tem debates, então acho que com isso o grande desafio, né, global, que é lidar com o combustível fóssil, finalmente entrou na agenda das COP. Já ia passar para você, doutor Gadelha, mas já aproveito para trazer aqui uma participação da audiência. A Joana de Souza, de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, pede para explicar de onde surge e o que é o Mapa do Caminho. Bom, o Mapa do Caminho é uma tradução para português do roadmap, quer dizer, que é como você estabelece os processos, né, as trilhas, até chegar a um determinado objetivo, né? E aí, quer dizer, essa ideia do Mapa do Caminho já tinha sido sinalizado a necessidade de uma transição para a substituição dos combustíveis fósseis, né? É o mapa do caminho para essa substituição, isso, né? É como você pega um lugar que você quer chegar e diz como é que o roteiro disso deve ser feito para o sucesso dessa chegada, né? Então, isso aí, na última COP, já tinha sido mais, quer dizer, um pouco esvaziado, porque era um termo muito genérico, e como o Adalberto falou, a pressão enorme dos países, né, dos Estados Unidos, produtores de petróleo, né, que não queriam nenhuma menção a esse tema, né? E a gente corta... Pode falar, Letícia. Não, doutor Gadelha finalizou? Desculpa. Não, finalizou. Não, eu retorno mais adiante, porque eu ia falar sobre os ganhos, né? Que o Adalberto falou, que é os ganhos da saúde também, né? Pode falar, vamos... Posso falar? Porque a gente teve ganhos muito significativos, né? E ganhos para o contexto global do Plano de Adaptação em Saúde, Belém, e também para o nosso sistema de saúde. Nosso sistema de saúde criou todo um processo, o AdaptaSUS, para que nós tivéssemos a capacidade de situar. Mudou radicalmente. Não se pode pensar mais em saúde, tanto nos seus determinantes ou na atenção à saúde, sem levar em conta os efeitos da emergência climática. Então, a estrutura dos serviços de atenção tem que mudar, elas têm que ter maior resiliência, elas têm que incorporar todas essas questões de danos diretos e indiretos para o campo da saúde. Né, também desses e o Ministério fez isso muito fortemente e com mais duas questões que nos dizem respeito muito proximamente, além do plano estratégico, né, para a Amazônia que é de clima que o Ministério levantou, dois legados para nós fundamentais. Uma é a criação da Rede de Clima e Saúde, que reúne instituições da sociedade civil, Fiocruz, para manter esse processo permanente de mobilização da sociedade civil e das instituições sobre o tema. E o segundo, que foi incorporado pelo Ministério como um dos seus grandes legados, é a constituição de Centro de Clima e Saúde Rondônia, da Fiocruz, Sim. que vai ser lançado pelo Ministro da Saúde agora em 17 de dezembro. Super importante. Eu vou pedir licença para a minha diretora, Cíntia Pessoa, porque a Letícia ainda queria fazer um comentário antes da gente fechar esse bloco. Não, se pode, então, assim, eu queria só completar essa questão do mapa do caminho, assim, que eu achei um avanço interessante,
né? Porque, assim, pensando que semanas antes ou uma semana antes, né, da gente ter a COP, você teve autorização da pesquisa, né, na questão da foz do rio do Amazonas para a questão do petróleo. Então, não era muito esperado que o governo brasileiro, né, a presidência da COP, que o Lula pudesse anunciar uma proposição dessa, né? E isso, de fato, foi a grande novidade, principalmente na segunda semana, né? E eu acho que era muito ilusório achar que a gente sairia de lá com um mapa do caminho, que é um instrumento que já existe, né? Para chegar ao Acordo de Paris, você teve o mapa do caminho de Bali também, né? Mas ela é processual, a COP funciona assim. Então, só a existência, a sinalização desse mapa do caminho, dessa perspectiva, é uma coisa importante, junto com a conferência que está prevista em abril do ano que vem para a questão dos combustíveis fósseis. Para mim, o grande desafio é mais do que ter um mapa do caminho, é a gente saber se vamos sair dos combustíveis fósseis, como e em que projeto, porque vamos sair dos combustíveis fósseis, mas vamos ampliar a mineração, que também é muito impactante nos territórios. Então, não adianta só a gente se afastar do combustível fóssil se a gente, de fato, não tiver uma revisão de escala, de modelo, porque a gente vai ampliar outras empreendimentos ou geração de formas de energia que também são muito impactantes. Então, tem que ser uma discussão mais ampla, né, mais global. Super importante a sua pontuação. Agora sim, vamos fazer um intervalo ligeirinho, não sai daí que a gente já volta. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre as repercussões da COP30. Comigo no estúdio para essa conversa, Paulo Gadelha, coordenador da estratégia Fiocruz para a Agenda 2030 e ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Também comigo aqui no estúdio, Letícia Tura, diretora executiva da FASE, Solidariedade e Educação. E participando da conversa remotamente, Adalberto Maluf, secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. E você que ainda não participou do programa hoje, agora é a hora, manda já suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Em Alter do Chão, no Pará, uma atividade paralela à COP30 destacou soluções desenvolvidas com as comunidades locais para a garantia do bem viver. A nossa equipe acompanhou a inauguração dessa atividade, o Corredor de Tecnologias Sociais do Baixo Tapajós, uma parceria entre a Fiocruz e o Projeto Saúde e Alegria. Amazônia. Lugar de floresta, mas também lugar de pessoas. Nossa expedição começa rumo à comunidade de Vista Alegre. Aos encantados da natureza, pedimos licença para adentrar. Estamos no meio do rio Tapajós e é nesse corredor fluvial que diversas iniciativas têm contribuído com a saúde da população ribeirinha e de comunidades indígenas. Diante de toda essa natureza, uma aliada aqui é fundamental: a sustentabilidade. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, Lalá. Paz e bem pra vocês que vieram nos visitar. A floresta cuida da saúde do planeta. E quem cuida da saúde de quem cuida da floresta? O projeto Saúde e Alegria atua há 40 anos na região do Baixo Tapajós, uma organização que constrói com a comunidade soluções para o bem viver. Esse corredor está mostrando as tecnologias que possibilitam a junção do conhecimento ancestral, que eles dominam como ninguém, com as possibilidades que as novas tecnologias possibilitam. No abastecimento de água, um ator é protagonista: o sol. É com essa energia que a saúde da comunidade se fortalece. Daqui que vai a água para nossas torneiras, que a gente recebe água tratada que nem essa daqui, água mineral. Antes desse sistema, a Jodeilce conta que beber água não era uma tarefa simples. A gente tinha ir lá no rio, pegar a água, aí para tomar tinha que sentar a água para depois tomar. Mudou bem, né? Bastante, porque
Principalmente agora na seca, que a gente tinha que ir lá bem longe, e agora a gente não vai mais, no sol quente, né? O perfil de morbidade, de diarreia infantil, por exemplo, de problemas decorrentes a transtornos do parto e várias outras coisas se modificou completamente aqui. O êxito das iniciativas do Saúde e Alegria e do que vem sendo implementado nos territórios do ponto de vista de tecnologias sociais tem trazido uma qualidade de vida como nós estamos vendo aqui nessa comunidade que a gente está visitando. Pousada, restaurante comunitário, viveiro de mudas, café, graviola, andiroba, açaí. Uma forma de proteger o território e gerar renda. E esse daqui é o cumaru, o cumaruzeiro, que é o símbolo da nossa etnia, que é o cumaru, por isso que nossa etnia é cumaruara. E se hoje o viveiro trabalha para manter a floresta em pé, tecnologias como essa são pensadas numa espécie de incubadora de experiências. Nós fomos até lá conhecer o Cefa, Centro Experimental Floresta Ativa. Aqui é uma área improdutiva, né? Por isso que ele foi sentado aqui nessa área improdutiva, que justamente é para a gente trabalhar soluções com quem a gente possa replicar o que isso vai dando certo aqui, a gente possa replicar para as propriedades. O espaço reúne saberes científicos e tradicionais e capacita a comunidade em práticas sustentáveis. E a internet está presente nos territórios. Por lá, a inclusão digital é promovida com a apropriação do uso da tecnologia. Chegar com a internet, por chegar, não faz sentido para a gente. Chegar com a internet e fazer reflexões sobre como usar a internet é o lance. Vamos para o segundo dia da nossa expedição. Primeira parada, comunidade de Anã, onde a floresta agora dá nome a uma unidade básica de saúde. A unidade de saúde trouxe para nós aqui um fortalecimento no trabalho físico humano, porque antigamente, quando acontecia pequenos cortes, que fosse o caso de fazer a sutura aqui, tinha que se deslocar para Santarém, né? Hoje, então, não tinha transporte, era toda uma necessidade que dificultava, às vezes a pessoa nem conseguia fazer. Hoje, esses procedimentos são feitos dentro da unidade, eu posso dizer dentro de casa. A energia solar garante a conservação das vacinas de forma limpa. A conectividade abre caminhos para a telemedicina. A UBS dá suporte a 8 comunidades e aldeias, fortalecendo o cuidado de quem cuida. Em Anã estão 96 famílias, que vivem do turismo de base comunitária, da meliponicultura e da piscicultura. E se no lago já faltou pescado, a Reginalva conta que uma estrutura de manejo do peixe auxilia na subsistência e na renda da comunidade. Além de gerar renda, além de segurar a alimentação para a gente, povoa o lago com outra espécie de peixe e colabora também para que a floresta seja preservada. Nossa última parada, Urucureá, lugar onde o Tucumã se transforma em arte. O ponto inicial de todo esse trabalho é a retirada da palha, né? Então a gente vai retirar a palha agora. Retirada a palha é através do fogo que a magia das cores se manifesta. Cúrcuma, urucum, capiranga e genipapo dão os tons. Na comunidade, 80% da renda vem desse trabalho. A gente faz porque gosta, mas o que faz a gente se sentir mais feliz e mais com vontade de trabalhar são quando as pessoas elas chegam até a gente e vêm olhar nosso trabalho de perto e vêm dar esse incentivo também. Um trabalho que caminha de mãos dadas com a preservação da vida. Tudo que nós coletamos de dentro da nossa comunidade, a gente não destrói nada, apenas a gente cuida. Se para você é importante receber, então receba o meu abraço, então agora eu agradeço. Obrigada. Obrigada. Secretário, a reportagem que a gente viu agora mostra um pouquinho do trabalho do Projeto Saúde e Alegria na Amazônia, em Santarém, e mostra a importância aí das tecnologias sociais, da participação de quem está ali na ponta. Queria que o senhor trouxesse um pouco de como é que o Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando com essas comunidades e projetos que vocês têm implementado para justamente estimular, incentivar e financiar iniciativas de proteção ambiental.
Bem, eu sou um fã enorme do Projeto Saúde e Alegria, né? Conheço ali o Caetano, o Eugênio, a equipe toda já há muitos anos. E o Ministério do Meio Ambiente tem um trabalho muito forte, né? E foram feitos, inclusive, lançamentos importantes ali para consolidação da agenda da bioeconomia, da sociobiodiversidade. Tivemos o lançamento do Bioeconomy Challenge, né? Que reúne ali a UNCTAD, a Agência da ONU de Desenvolvimento, a FAO, a Agência da ONU de Agricultura, trazendo financiamentos com taxonomias verdes, né, uma agenda da sociobiodiversidade dos povos e comunidades tradicionais. Também foi muito legal o lançamento do Parque da Bioeconomia e da Biodiversidade pelo governo do estado, né? São 1.000 startups já na Amazônia que lidam com a bioeconomia e vão ter agora um lugar com um monte de maquinário, com várias estruturas para aceleração dessas startups. A gente teve também o lançamento de uma parceria, um desafio global do Blue NDC, né, que são essas agendas associadas à economia azul, de trazer toda a economia relacionada, né, aos oceanos, os recursos hídricos, como fazer essa inserção do ponto de vista social, um plano de aceleração ali que pretende mobilizar quase 20 bilhões de dólares para avançar essa agenda. Tivemos também, claro, com a aprovação do TFFF, né, a primeira vez que a gente vai ter agora, então são quase 7 bi, depois o setor privado vai colocar mais 40 bi, então são 50 bilhões de dólares, que vão financiar a floresta de pé. Então esse eu acho que é o grande benefício, ter um fundo inovador que vai permitir esse financiamento. A gente teve novos aportes do Fundo Amazônia, né, tivemos também aportes, o anúncio de um aporte bilionário, né, quase 25 bilhões agora do Fundo Clima do Brasil, que financia pela primeira vez municípios, que financia empresas do setor privado com essas agendas de resiliência, clima, bioeconomia. Então a gente vê uma mudança de paradigma, né, de linhas de financiamento, projetos de apoio ao desenvolvimento de ações, né, tivemos também ali algumas lançamentos, por exemplo, pelo o Fundo Global do Clima, né, o Global Climate Fund, junto com o BID, de alavancar mais de 1,4 bilhão de dólares, né, para pequenos agricultores com foco na região amazônica, para poder viabilizar a agenda da agricultura familiar, né, e os benefícios dessa sociobiodiversidade que possa ser beneficiado na região, para vender direto para a indústria. Então, são várias ações que ocorreram ao mesmo tempo e, de alguma maneira, eu espero que elas possam consolidar. E, para finalizar, eu falar do ARPA, né, o ARPA Comunidades, não posso esquecer, foi um anúncio muito importante com recurso alemão do KfW, 120 milhões de dólares, né, então quase 700 milhões de reais, vão beneficiar aí mais de 120 comunidades, 60 mil pessoas, também financiando as ações de conservação com o desenvolvimento sustentável. Doutor Gadelha. Não, a fala do Alberto me lembrou duas coisas. Nós assinamos na COP um acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica, porque a Fiocruz está trabalhando muito intensamente nessa área e está trazendo esse conceito do que a gente chama uma só saúde azul, que é a aplicação do conceito de uma só saúde para a questão dos oceanos. Não trabalhar só especificamente a saúde dos oceanos ou a saúde humana, mas integrar isso tudo, né? E isso tem feito desdobramentos interessantíssimos também de conexão com as populações costeiras mais vulneráveis, enfim. E o outro ponto é o Saúde e Alegria, realmente, que é fantástica a experiência deles. E a Fiocruz, junto com o Eugênio Caetano, né, e o ministro Padilha presente, nós acordamos que a Fiocruz terá uma ação permanente em Alter do Chão. Justamente para interagir de maneira mais forte com o Saúde e Alegria. Muito bom. E aí, trazendo de volta as tecnologias sociais, né? Eu queria também ressaltar aqui a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, e uma observação, Letícia, que toda vez que a gente vai fazer um programa e a gente convida a parceria da ANA, sempre se traz muita representatividade dos agricultores, né? É um movimento realmente bonito que a ANA faz e outras associações também. Qual é a importância de se envolver ali na ponta a população que reside naquele território para a permanência desses projetos, né? Sim.
Então, assim, acho que toda a estrutura de argumentação, né, da Cúpula dos Povos e demais movimentos, né, nessa construção da COP30 foi falar que as soluções vêm dos territórios, né, nós somos as soluções, ou então teve uma coisa de valorização muito grande dessa outra sociedade que está sendo construída nos territórios. Eu acho que esse aí é um exemplo, né, de iniciativas, né, que tem hoje. Quer dizer, o campo da agroecologia, o movimento da agroecologia, ele tem trabalhado muito nessa perspectiva territorial, ou seja, né, não são mais experiências que a gente nem usa mais, né, isoladas, mas iniciativas, né, que tentam já nem mais discutir apenas o sistema agrícola, mas a comunidade, a região, o território, porque a gente está trabalhando com a noção de abastecimento popular, né? Porque a gente quer chegar até lá, até o abastecimento. Então, a gente está discutindo a produção, o beneficiamento, o transporte, né? E como chega na cidade para mostrar como que se pode fazer diferente. Ou seja, como que você articula a soberania e a segurança alimentar e nutricional, né, com a garantia dos direitos territoriais, porque sem terra e território ninguém faz nada, e a conservação ambiental. Quer dizer, são três dimensões, né, e qualidade de vida, quer dizer, saúde, etc., etc., que você não pode ficar sem. Então, hoje em dia, os movimentos têm trabalhado, né? Os movimentos de agroecologia, etc. E Santarém é um lugar muito, muito especial, né? Assim, é uma quantidade enorme de unidades de conservação, né? A FASE também tem uma atuação lá, só que não na reserva extrativista Tapajós e Arampiuns, mas no Pai Lago Grande. E você tem ali uma população muito criativa. Eu acho que erroneamente as pessoas falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu diria que a Amazônia, ela é o celeiro de ótimas ideias e de como a gente pode ainda fazer diferente. O Caetano costuma dizer, não sei até se está no site do Saúde e Alegria, mas ele costuma dizer, vamos amazonizar o mundo, né? Em vez de globalizar a Amazônia, vamos amazonizar o mundo. Na região. É maravilhoso. Secretária, a gente está caminhando para o finalzinho do programa. Eu queria te convidar a fazer um elogio e uma crítica para o relatório final da COP, se você achar possível. Desafio? Eu costumo olhar sempre o copo meio cheio, né? Eu acho que a gente teve muitos avanços, assim, aprovar 29 documentos, o tema de gênero, transição justa, povos e comunidades tradicionais, temas que anos, né, a gente discute, nunca conseguiu chegar em acordos, tivemos acordos importantes. A entrada do roadmap, esse mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, também foi bastante importante no sentido de trazer o debate global. Tivemos anúncios também importantes, o próprio Ministério do Meio Ambiente usou muito a COP para trazer esse debate com a sociedade, né? Foram 300 mil pessoas que participaram da Zona Verde, a gente lançou o Plano Nacional de Arborização Urbana, o início do processo participativo da Estratégia Nacional de Soluções Baseadas na Natureza, né? Lançamos a iniciativa NOW, No Organic Waste, sem resíduo orgânico, mais de 30 milhões de dólares para financiar projetos com prefeituras. Então, assim, eu vejo muita coisa legal que saiu do papel, muitos anúncios importantes que foram feitos, mas é claro que uma notícia ruim, né, ali olhando e vendo os debates nos corredores, é que a geopolítica global vive um momento muito complexo, né? Se não fosse o Brasil, a gente não tinha esse monte de acordos, porque o Brasil é um dos poucos que conversa com a Índia, com a China, com a Arábia Saudita, né, com a Rússia, do mesmo jeito que a gente tem essa relação e conversa muito com a Europa, América Latina, e mesmo com a diplomacia brasileira, que é uma das, né, mais brilhantes aí nesses últimos anos de mediar posições, a gente não tenha conseguido avançar em algumas coisas, mas para mim o saldo principal foi muito positivo. Claro que a gente gostaria, e teve um momento, né, a ministra Marina, naquela reunião emblemática de todos os ministros sobre a construção do plano de trabalho, né, ela falou que ter um mapa do caminho é muito importante para a gente saber onde a gente quer chegar. Mas, às vezes, ter um mapa não significa que você vai mudar o seu caminho. Você vai simplesmente
mudar a maneira de caminhar naquele caminho, né? Eu acho que isso é algo que me sensibilizou muito, de que muitas vezes pode parecer que a gente está longe do nosso objetivo, mas o caminho já está lá e a maneira nova de caminhar é algo que a gente tem que construir por consenso, coletivamente, tem que ter todos os países juntos. Então eu acho que, claro que seria muito bom a gente ter tido menções a esse mapa do caminho de combustíveis fósseis, o próprio mapa do caminho do desmatamento zero, né, que também foi uma das ações que o Brasil liderou, que ficou fora do texto final. Mas como a presidência da COP trouxe para ela esse objetivo, lembrando que o Brasil está na presidência da COP há menos de 20 dias, né? Então temos ainda mais de 11 meses até a próxima COP para construir, avançar. Pessoalmente, eu participei muito da agenda de aceleração, né? Foram 30 grupos acelerando as agendas e os compromissos já feitos nos últimos anos da COP, nos últimos 10 anos. E a gente viu que tem muita coisa acontecendo. Só falta uma coordenação, só falta uma integração maior. E como foi comentado, né, pelo professor e outros, a agenda de saúde entrou com muita força, isso foi muito legal. O plano de ação relacionado à saúde, acho que também é um marco bastante importante, né? Quase 300 milhões de dólares ali anunciados por financiadores nessa coalizão. Então, acho que são assuntos que normalmente não faziam parte da agenda de clima, hoje elas estão inseridas e eu acho que o mundo inteiro e o Brasil ganham muito com esse processo. Letícia, te faço o mesmo desafio. Como é que você avalia esse relatório final? Um ponto positivo, um negativo? Então, eu destaco também, apesar de que não está no relatório final os mapas do caminho, mas eu acho que eles estão postos na mesa. Eu acho que isso vai ser uma discussão no próximo período, apesar de que acho que a gente tem que discutir o que alimenta esse mapa do caminho. E eu destaco também a decisão mutirão. Eu acho que a decisão mutirão ela foi importante para que a gente aprovasse o mecanismo de transição justa. Porque, vamos dizer, tirou alguns bodes da sala da transição justa, porque a transição justa foi barrada ano passado em Baku, logo no início da negociação. E a gente termina essa COP com um mecanismo de transição justa. É uma coisa absolutamente inovadora, é uma demanda muito antiga da sociedade civil. E ao você tirar temas polêmicos, né, que estavam em transição justa e jogar na decisão mutirão, que também, vamos dizer, entre aspas, é como se fosse também algo processual, não é igual o mapa do caminho, mas é uma coisa processual, isso permitiu que o mecanismo de transição justa fosse aprovado, lógico, ele tem que ser construído. Então, eu acho isso uma coisa boa. Agora, o que eu acho que é um desafio, quem sabe, para um próximo programa, é que eu acho que a gente tem que aprofundar mais a discussão sobre a questão da inteligência artificial. Eu acho que ela ganhou muito espaço nessa discussão agora na COP, né? A inteligência artificial como mecanismo para soluções climáticas. Ela já teve uma discussão também na COP da biodiversidade ano passado, e eu acho que é um tema que eu acho que nós, os movimentos sociais, organizações da sociedade civil, estamos ainda aprofundando pouco, né? E acho que é um tema que a gente precisa começar a estudar mais para saber os prós, os contras, né? O que isso, de fato, pode se transformar mais uma falsa solução ou numa coisa que, de fato, venha a contribuir. É um desafio. Com certeza. Doutor Gadelha, eu te deixo à vontade também para fazer comentários sobre o relatório, mas a gente teve uma pergunta da audiência aqui, como vieram várias perguntas, eu não consegui contemplar, porque elas chegavam um pouquinho depois que a gente já tinha passado pelo tema, mas o Carlos Antônio de Goiânia, pergunta a relação da COP30 com a Agenda 2030. Eu vou adaptar essa pergunta. A Agenda 2030 está chegando. O que a COP30 deixa de legado para a gente alcançar, chegar mais perto do que a gente deseja para 2030? Primeiro, a gente tem que sempre lembrar que a Agenda 2030 e o Acordo de Paris são contemporâneos e estão totalmente integrados. Muitas vezes, por uma questão de divisão de tarefas, de temas, a gente separa a Agenda 2030, Acordo de Paris, Sendai, que trata de desastre ou de biodiversidade, mas tudo isso está integrado no mesmo processo de um desenvolvimento iníquo e insustentável, né? O que, de novo, lembrando o Guterres, né, ele fala que é impensável você trabalhar a questão climática sem estar inserido na Agenda 2030.
porque ela qualifica todas as consequências determinantes da questão climática, inclusive a questão climática está dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e ela dá um sentido de valores e de para onde a gente deve caminhar. Então, tem tudo a ver, tanto que a Fiocruz, eu coordeno a estratégia Fiocruz para a Agenda 2030, que foi instituída desde 2017, e o nosso plano estratégico de ação com relação a clima e saúde, ele integra esse referencial mais amplo da Agenda 2030. É uma pena, eu acho, que não tenha havido uma priorização mais clara e explícita da Agenda 2030 nesse momento. Porque a revisão que ele vai ter que fazer em 2030 de qual é o futuro desse grande ideário, né, que reuniu a questão econômica, social e ambiental na Agenda 2030, ele reflete também o que vai acontecer em todos esses acordos. Né? Então, a gente precisaria estar enfatizando mais isso. E eu acho que a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Agora, tem um dado que é pouco... A gente é também uma instituição de pesquisa científica, né? Nós estivemos lá com muitos pesquisadores e nós contribuímos muito com o nosso Observatório do Clima, com o SIDAX, com evidências científicas com relação aos efeitos do clima na área de saúde especialmente, né? E houve um certo sentido de frustração da comunidade científica, né, expresso de maneira muito enfática pelo Carlos Nobre, né, e que ele chegou a falar de um certo esvaziamento, uma certa traição do campo científico, que não viu incorporado nos documentos oficiais, nas declarações, tudo aquilo que a ciência tem trazido de evidência. Mas, de novo, entre aqueles que esperavam muito, né, entre aqueles que... O mundo real chegou, o mundo real, e que torceram e, mais do que isso, trabalharam intensamente para o fracasso da COP, o que o Brasil conseguiu é um feito extraordinário. E nós temos matéria, densidade, para continuar trabalhando fortemente para a superação dessa questão. E acho ótimo a gente encerrar o programa com essa reflexão, né? Que vem a COP31 na Turquia, daqui a pouco está chegando já e vamos avançando a cada ano nessas discussões. Secretário, quero agradecer muitíssimo ao espaço reservado na sua agenda para estar aqui com a gente hoje. É sempre muito importante a gente ter o Ministério nesse tipo de pauta, para poder dar voz ao Ministério, oferecer espaço de fala para o Ministério. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Letícia, doutor Gadelha, que prazer. Também agradeço a presença de vocês aqui no estúdio hoje. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. A gente se vê no próximo programa. Eu te espero. Até lá.